Por isso que a gente bate muito nessa história de que para ser inovação tem que gerar impacto tangível e tem que criar valor. Isso não tem a ver com EBITDA ou questões econômicas, tem a ver com o fundamento da inovação. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Aevo Boost, podcast onde a gente fala de pessoas transformando suas empresas através da inovação. Eu sou Luiz Felipe Carvalho, sou CEO na Aevo e hoje a gente vai falar sobre o impacto da inovação na indústria. Para isso está aqui comigo o André Guion, ele que é diretor de Marketing, Inovação e Estratégia na Belgo Aramis. André, é um prazer estar com você aqui. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a Belgo Aramis para quem está nos assistindo. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, que seja um ótimo podcast, que a gente possa compartilhar ótimas informações e experiências. Muito bom estar aqui, muito bom esse momento, né, da gente conseguir levar cases concretos, enfim, anos de experiência da companhia em relação à inovação. A Belgo Aramis, ela é uma empresa que é composta de uma parceria estratégica entre a ArcelorMittal, aqui no Brasil, e a BK. Tá? A BK é uma empresa líder na produção de arames, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais arames, porque a gente geralmente olha aquele aramezinho que vem lá, o verdinho, para amarrar uma coisinha, tá? Mas é algo bem mais complexo que isso. Tá? Então, na Europa você tem... na Europa, na verdade, é uma empresa global, né? Não é só na Europa, mas é que a sede é na Europa, da BK, e a ArcelorMittal é uma empresa líder no mercado de aço como um todo, né? Na produção de aço. E aqui no Brasil a gente tem essa parceria estratégica, que é uma joint venture, e a Belgo Aramis, ela representa exatamente esse mercado de arames. E arame é um negócio complexo. De novo, se a gente vai pensar de uma forma simplista, é muito mais que isso, né? Por exemplo, com os nossos arames, boa parte da produção de petróleo no Brasil é feita através dos nossos arames. Alguns tubos, os chamados flexi pipes, eles são todos feitos de arames, tá? É um tipo específico de arame, né? Que acaba virando um tubo flexível para exploração de petróleo, extremamente usado aqui no país. Tem uma série de vantagens técnicas, não vou entrar nesse detalhe. Outras aplicações de arame que a gente está totalmente inserido, por exemplo, está no carro de vocês, nos nossos carros. Eu diria hoje aí, de cada 5 pneus, deve ter uns 4 com algum tipo de arame nosso, né? A malha interna do pneu radial, ele é feito com um tipo específico de arame chamado steel cord. Tem um outro também que vai dentro do pneu chamado bead wire. E, obviamente, você tem aplicações mais simples que são utilizadas. Então, a gente está em diversos mercados, como o mercado do agro, o mercado industrial, o mercado automotivo e por aí vai. Então, é uma empresa líder neste mercado. E é uma empresa que tem um DNA de inovação muito forte, né? Quando você fala de um produto como esse, de alta tecnologia, para você fazer exploração de petróleo, você tem que ter isso no DNA. Se não tem isso no DNA da companhia, você não chega lá, né? É um produto complexo, é um produto técnico, é um produto que vai altíssima tecnologia e que também é usado como tecnologia, né? Então, essa é a Belgo Aramis, que fica... o headquarter fica em Contagem, uma região muito próxima ali de Belo Horizonte, mas que a gente tem plantas pelo Brasil, e com diversos, né, com uma diversidade muito grande de portfólio e de atendimento do mercado. Muito bom, André, e legal conhecer essas gigantes que a gente não sabe, mas todo dia usa seu produto, né? Interessante como é que o arame aí, a gente fala de arame, pensa no arame que você comentou, né, aquele pequenininho que você usa para amarrar coisas, e ele tem aplicações fantásticas. Muito bom, obrigado. E também conosco aqui a Daniela Tameirão, que é gerente de inovação na Belgo Aramis. Dani, um prazer tê-la aqui conosco no podcast também. Se pudesse apresentar para o nosso público. Prazer, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou a Dani Tameirão, lidero a equipe de inovação aqui na Belgo, atualmente atuando como gerente de inovação. Muito bom, Dani. Prazer ter você.
E para fechar a nossa escalação aqui com chave de ouro, vou chamar também a Daiane Ribeiro, que é a nossa gerente geral de clientes, ela é responsável por toda a operação aqui de clientes, desde o sucesso do cliente, NPS, experiência do cliente. Tudo bem, Dai? Pode se apresentar aí para quem está nos assistindo. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depender do horário que estão nos escutando. Como o Luiz falou, eu sou a Dai, trabalho aqui na Evo como gerente geral de clientes, tenho o prazer de acompanhar grandes clientes, assim como a Belgo, nos seus programas de inovação. E, bom, é sempre um prazer estar aqui no podcast, trocar um pouquinho e trocar com alguns gigantes, né, que já estão fazendo esse processo muito bem feito no mercado. Muito bom, Dai. Obrigado por estar conosco. Bom, pessoal, e aí dando início aqui na nossa conversa, né, o que a gente vê é que cada vez mais as empresas estão procurando por um impacto real da inovação, né? O momento atual não pede só por impactos no longo prazo, que são obviamente super necessários, são importantes. Inovação para o futuro da organização é algo essencial para manter a perenidade, mas também no curto e médio prazo. O capital está mais caro e a inovação tem sido cada vez mais cobrada por trazer esse impacto no curto e médio prazo, esse impacto que pode e deve ser financeiro, né, ter resultado financeiro, ter ROI, mas também passa por outros tipos de impacto, né, impacto ambiental, impacto em segurança do trabalho, impacto para a sociedade, para a governança das organizações. Acho que a inovação tem um papel muito importante aí em diversas frentes. E a Belgo é uma empresa que flui bem em todos os lados, né? Tem programas de inovação que trazem resultados financeiros, mas também, ao mesmo tempo, consegue trazer impactos relevantes em outras frentes. Nesse sentido, Dani, queria começar com você explorando primeiro o impacto financeiro, o resultado financeiro. A gente sabe que na Belgo Aramis o programa de inovação tem uma perspectiva financeira também forte, né, que é bem orientada para savings. Queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que vocês apuram esse resultado financeiro do programa, como é que isso acontece, se tem parceria com controladoria, como é que é a apuração de resultado financeiro aí no programa. Legal. Igual você falou, né, eu acho que cada vez maior esse desafio de provar o valor da inovação dentro de grandes companhias, e aqui não é diferente. Então, a gente tem metas corporativas associadas a resultados e resultados financeiros da inovação. E hoje, como que funciona o nosso programa de intra, né? A gente tem a captação de ideias, e essas ideias passam por todo um processo. Inicialmente, a gente faz uma triagem para entender se isso realmente é sim ou não uma inovação, e depois é encaminhado para cada um dos comitês locais aí. À medida que essas ideias vão sendo implementadas e validadas por esses comitês, a gente começa a mensurar os impactos que elas geraram. Então, as ideias que têm os impactos financeiros, sempre que maiores que R$300 mil, a gente conta com o apoio da equipe de controladoria, que nos ajuda na validação de memória de cálculo, de entendimento e até as questões de perpetuidade também, para entender se aquela ideia ela tem perpetuidade acima de 12 meses ou 12 meses, enfim, qual que é o período que isso vai continuar contribuindo como resultado para a companhia. Então, basicamente, a gente evidencia tudo através, né, da plataforma, e os comitês são responsáveis pela coleta dessas evidências aí, dos resultados, e a controladoria nos apoia com a validação mesmo dos números. E todo mês a gente faz o fechamento disso para apresentar para a nossa diretoria como que está sendo os avanços em relação a essa meta corporativa. Muito bom, Dani. E assim, você pode dar um exemplo para a gente de uma ideia, de uma inovação que foi aplicada, que traz retorno financeiro para a Belgo? Assim, de que tipo de inovação a gente está falando assim, quando uma gigante como a Belgo? A gente tem diferentes oportunidades de trazer economia, né? Eu vou dar um exemplo aqui, coisas que impactam diretamente na produtividade da nossa linha de produção. Então, não entrando no detalhe específico do que é, mas ideias inovadoras que impactam, né, nos nossos índices de OE, isso reverte facilmente em resultado, né? Então, a gente consegue mensurar e coletar todas as evidências de que isso foi benéfico para a empresa, que isso traz um resultado financeiro positivo aí para a gente. Pô, excelente. A gente teve até recentemente uma entrevista com
o Francisco Matiaso, da Eldorado, em que ele trouxe justamente essa visão, né, de inovação na planta voltada para OEE, um processo contínuo de produção, e os ganhos na disponibilidade do equipamento ali com um benefício enorme para saving, para processos que gera mais produção, né? Muito bom essa visão bem orientada ao resultado, né? Agora, eu falei no início, né? Retorno financeiro é super relevante, né? A gente sabe que é algo importante, mas não é a única coisa, né? Não é a única frente que a gente tem que trabalhar. A gente vê a inovação com baita potencial. Hoje a gente tem grandes desafios ambientais aí que são compartilhados por todos do planeta, né, para as próximas gerações. Então, a inovação nas frentes não financeiras, para o meio ambiente, para a segurança, para a qualidade, ela tem um papel fundamental. Né? E aí, André, te puxando aqui para o assunto, né, eu sei que a Belgo também tem um trabalho muito forte na inovação com desafios para elementos não financeiros. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? E assim, dá para medir também o impacto que a gente tem em frentes não financeiras? Como é que vocês fazem isso na Belgo? Eu acho que a primeira questão é entender o que é inovação. Eu acho que essa palavra, às vezes, ela não tem a interpretação correta do significado do que é inovação. Então, inovação é sobre criação de valor, né? Ela pode ser, você pode ter algum tipo de economia, algum tipo de impacto, mas antes de mais nada, é sobre criar valor, né? Então, se é incremental, se é disruptiva, isso de verdade pouco importa. O que importa é se você está conseguindo, de alguma forma, criar valor. Então, você pode estar criando valor para o meio ambiente, você pode estar criando valor para os seus clientes, você pode criar valor do ponto de vista estratégico, você pode criar valor para os acionistas, pode criar valor para todos os stakeholders. Então, esse é um princípio que a gente usa aqui. E aí, o segundo princípio, que você tem que criar valor, e, obviamente, um pedaço disso, uma forma de criar valor, é a geração de impacto tangível. Então, para ser inovação, tem que ter impacto tangível, ou seja, você tem que tangibilizar. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que você falar que alguma coisa que é estratégico, você errou. Não que não seja estratégico, mas não adianta usar como justificativa, dizer, não, isso aqui é cultura. Eu falei, tá, mas e qual o impacto? Como é que eu tangibilizo cultura? Como é que eu tangibilizo esses impactos de inovação? Então, a gente trabalha forte com esse conceito de a inovação para importar não basta ser só uma coletânea de ideias ou é algo bem mais complexo, né? Mas ela vai sempre nesse sentido de criação de valor. Então, diante disso, o que a gente faz é, desde o começo, quando uma ideia ou um desafio ou um problema, que a gente chama aqui dentro, mas você poderia chamar de hipótese, né? No sentido do que você tem que resolver, desde esse momento, você tem que estruturar este problema para entender quais são os impactos tangíveis. E, independente se você está focado em alguma questão que é ambiental, a gente acaba mensurando todo o impacto tangível. Então, eu posso ter um impacto econômico, né, no sentido de economia, mas, ao mesmo tempo, aquilo está ajudando um processo de emissão de menos carbono, até de carbono zero, e por aí vai. Então, a gente vai olhando todas as frentes e soma, entre aspas. Eu não consigo só... Economicamente é uma coisa e diminuir a emissão de carbono é outra, né? Mas a gente soma todos esses impactos para ter todas essas perspectivas, tá? Por isso que a gente entende que é sobre criação de valor aqui dentro. Só contribuindo aqui, e é um exercício difícil, porque nem sempre as pessoas estão acostumadas a tangibilizar os resultados. Então, realmente, a equipe de inovação, ela vem como um agente de provocações mesmo, gerando provocações nas pessoas, porque muitas vezes a gente pega ideias de que, não, isso é quali. As pessoas normalmente classificam como quali, e aí, à medida que a gente vai avançando ali, vai entendendo, a gente vai vendo a possibilidade de quantificar. Então, dando um exemplo rápido aqui, acontece muito, isso vai reduzir quantidade de
de reclamação de cliente. Tá, então a gente tem dado. Quanto que é a minha quantidade de reclamação hoje? Eu espero com essa ideia reduzir para quanto? Só aí eu já tive um dado quant que me ajuda a ir mensurando esse resultado e tangibilizando o resultado, né? E legal, a visão ali do André de criação de valor, do impacto tangível, né? E você deu um exemplo aí concreto no caso, por exemplo, de qualidade, reclamação de clientes com a redução. E quando uma pessoa entra com uma nova ideia, vocês têm algum tipo de processo para avaliar isso? Sei lá, a pessoa tem que criar um business case que vai mostrar, olha, isso aqui eu imagino que ela vai impactar em tal ponto aqui, financeiro ou não. Como é que funciona isso dentro? E até para priorizar o que vai para frente. E depois para você poder medir e verificar de fato esse impacto. Aí precisa entender o seguinte: você vai ser fortemente jogado no dia a dia a trabalhar com ideias que, na verdade, são soluções pré-formatadas de problemas que eu não sei se existem. Eles até podem existir. Essa pessoa empurra uma solução e, muitas vezes, atrela um problema que não está tão bem conectado. Isso é normal e a gente chama aqui dentro isso de ambidestria. Se, por um lado, eu posso receber num fluxo ideias ou soluções que já estão pré-formatadas, por um outro, a gente força muito o caminho, que é o caminho da estruturação do problema, ou da verificação de quais são os grandes desafios que a companhia tem. E aí, seja via uma campanha temática para buscar soluções, ou via outros veículos que a gente tem aqui dentro, que a gente tem veículos, por exemplo, de construção de startups, que a gente chama de Venture Builder. A gente tem parceria e projetos com os principais ICTs, né, os institutos, enfim, os centros de tecnologia. Então, a forma como vai movimentar, a gente trabalha com uma ambidestria e trabalha com diversos veículos ao mesmo tempo. Um dos formatos de entrada de ideias é um formato que, inclusive, a gente utiliza a plataforma de vocês para fazer essa captação de ideias, e aí tem toda uma governança que envolve comitês, enfim, e um processo bastante ágil, por sinal. Eu digo isso de carteirinha, porque você olha, geralmente, a indústria, ela tem um movimento natural de toda a indústria, que, ao olhar de alguém de tecnologia ou de outros mercados ligados à tecnologia, ele é mais devagar, né? Você vai falar, não cresce tão rápido. Não é bem isso, tá? Mas você vai parametrizar. Se você compara como é que a gente faz as coisas aqui dentro, os ciclos são bem rápidos, por sinal. Então, tem uma necessidade de você ter isso numa governança e numa plataforma, senão é completamente inviável você fazer isso com volume e com escala. Só que a gente combina a entrada de ideias com a estruturação daquelas ideias, na verdade, é quase que transformar aquilo numa hipótese para você poder fazer o processo de validação daquela hipótese, daquele problema, ao mesmo tempo que a gente joga neste funil, que a gente chama funil integrado de inovação, com os programas, com os veículos de inovação, a gente coloca questões, né, desafios para que sejam resolvidos. Então, vou dar um aqui, que é o reuso de água. A gente usa água no processo, bastante água. Então, um dos desafios que a gente tem, que ele também é econômico, não é só ambiental, tá? É a gente aproveitar essa água. E essa água, como ela está no processo, ou num dos processos, está em vários processos, mas, enfim, num específico, ela é uma água que ela acaba tendo um tipo de contaminação com metais pesados. Então, esse é uma questão para a companhia, para que ela consiga tirar alguns desses componentes químicos ou metais pesados que fazem parte do próprio processo, para que a água seja reutilizada no próprio processo, ou descartada da melhor forma possível. Então, esse, por exemplo, é um caminho que não vem das pessoas dando ideia, ou da captura, ou da captação de ideias. Ele vem assim, olha, isso aqui é institucional, é uma questão importante para a gente, como é que a gente resolve isso, né? E aí você entra no processo de busca por solução e validação técnica, né, do assunto. Por sinal, a gente já está no finalzinho desse aí, espero que em breve a gente consiga concluir. Excelente. Eu acho que a inovação tem que ter raiz nos problemas, né? Tem que
entender onde que ela impacta, o que está acontecendo antes de a gente se apaixonar por uma solução específica e ficar em torno dela, né? Acho que bem madura essa visão e eficiente, né? O jeito certo de a gente olhar. Opa. Só te interromper, eu tenho certeza que a partir de hoje, de segunda-feira, com o Elon Musk saindo com a sua linha de robôs, teremos muitas ideias na plataforma a respeito da adoção de robôs em tudo quanto é canto, e isso é muito natural, eu acho importante reforçar. Você precisa ter um funil aberto. Você não pode criticar essa entrada de ideias, entendeu? Porque isso faz uma movimentação do ponto de vista de engajamento e de cultura que movimenta a roda o ano todo e por vários anos, que é exatamente você estar receptivo, recepcionar essas ideias. Algumas delas vão ficar no meio do caminho mesmo, outras não são implantadas e por aí vai. Mas essa recepção, esse diálogo dentro da companhia e esse diálogo fora também, né, do ponto de vista de Open Innovation, ele é fundamental, tá? Porque senão você trabalha praticamente, não, o projeto é só esse aqui, aí outro projeto, mas você perde a grandiosidade da inovação e do que ela pode te trazer por um lado que você não estava nem esperando. Você fala, pô, não imaginava que tivesse uma solução como essa e por isso que precisa estar aberto, né? Só queria trazer aqui que eu gostei bastante do que o André trouxe. Você precisa ter um funil aberto, só que ao mesmo tempo conectando com o que vocês falaram até então. Ter um funil aberto, mas ao mesmo tempo ter muito claro, né, quais são os resultados que você vai acompanhar, tangibilizar também ali, como vocês bem colocaram, o que vai ser implementado. Porque o que eu vejo é que, muitas vezes, nas empresas que a gente acompanha, é um desafio de não encontrar o ponto de equilíbrio. Abrir demais e, poxa, não sei aonde eu quero chegar, ou então, às vezes, a gente percebe que fecha demais e, poxa, não estou recebendo ideia, não estou recebendo inputs de qualidade, mas, poxa, fechou demais. As pessoas não estão conseguindo raciocinar com todas essas restrições colocadas. Então, conectando o que vocês trouxeram até então, é sim deixar aberto, mas tendo claro, com esse funil aberto aqui, eu quero trazer tais e tais resultados, ou então eu quero acompanhar tais e tais resultados. Você tem um balanço, tá? Obviamente, no meio do caminho, às vezes você aperta um pouquinho, solta um pouquinho, enfim, tem momentos para isso. Mas estabelecer a abertura para esse diálogo, posso dar um número aqui, referente ao ano passado, se mantém esse ano, mas do ano passado é consolidado num período de 12 meses, é que 45% dos nossos empregados participaram de alguma forma ativa de algum programa de inovação ou dando uma ideia ou na implantação. Esse número é muito forte, gente. Ele também não aparece da noite para o dia. E ele tem a ver com a governança e com essa abertura desse estabelecimento de uma via de mão dupla, não só interna, como também com o mercado, tá? O que eu ia complementar aqui é que o portfólio ele tem um certo balanço, né? Que não são só ideias sobre resultados e resultados financeiros. Então, a gente tem as ideias que trazem benefícios, né, em segurança, benefícios em ergonomia, bem-estar, associados ao bem-estar do empregado, né? Benefícios em outras áreas que não o resultado financeiro em si. Não, muito bom, muito bom. Pô, só para dar um contexto rápido, que talvez esse episódio seja publicado mais tarde, né? Hoje a gente está gravando no dia 11 de outubro, né? O André fez um comentário sobre o lançamento do Elon Musk, que foi ontem. Ele lançou ontem os robotáxis, lançou vários robôs, né? Até um robô meio humanoide, assim, para usar de forma geral, e foi demais, né? Mas como a tecnologia muda muito rápido, talvez a gente lance e ele já tinha feito outro lançamento até lá, né? Então a gente está com aquele exemplo do André de robôs, foi bem oportuno aqui na data de dia seguinte ao lançamento da Tesla, né? Que foi bem impactante. Mas muito legal, pessoal. Eu acho que essa junção, até o comentário que a Dai fez aí, juntando esse ponto, né? De entender que a inovação é uma ferramenta para atingir algum resultado, ou seja, ela não vai ter a mesma cara, a mesma cartilha em todas as empresas, né? Que para uma faz sentido algumas variáveis, alguns problemas, alguns que move o ponteiro é um lado, para outras são outros, mas essa abertura junto com um foco em elementos que realmente vão impactar para a organização, seja financeiro, seja não financeiro,
é fundamental, né? Também a gente inovar por inovar não faz sentido, né? A gente tem que inovar para chegar a algum resultado. E aí, só que aí você trouxe, André, uma visão interessante aí da participação das pessoas, né? Um percentual alto dos colaboradores da Belgo inovando, participando do processo de inovação. E esse é um elemento importante, né? A gente sabe que precisa das pessoas, né? A gente perde muito poder quando não envolve o time nas inovações. Agora, também só a ideia não vale nada, né? Isso precisa ser implementado, né? E eu queria entender com vocês como é que é, André, Dani aí, quem sentir à vontade, os dois complementando, se possível, como é que é esse processo de engajamento das pessoas para a inovação, né? Eu estou pensando ali no time que está operando na Bel, que tem um monte de atividades, como é que é essa disputa para ele poder dar tempo e recursos e o gestor dele liberar para ele trabalhar também para a inovação? Quais são os desafios? O que vocês têm feito para conseguir bons resultados no engajamento das pessoas? De novo, tem a ver muito com a governança que está estabelecida. Isso não significa que esse negócio seja estático, ele balança durante o ano todo. Né? Sei lá, um fechamento de quarta, fechamento de ano, você vai ter pessoas que estarão menos disponíveis para fazer isso. Mas do ponto de vista de governança e de premissa para você fazer inovação, a gente tem as pessoas que têm permissão, vamos dizer assim, ou um percentual do tempo delas para entrar nos programas, para fazer parte dos programas. E quando eu falo programa, no sentido, às vezes, só de dar uma ideia. Ela deu uma ideia, uma coisa, sei lá, de 15 minutos para ela estruturar aquilo, né? Mas pode ser mais, ela pode dar ideia, vai ter que trabalhar com o comitê, depois você vai ter que fazer um business case lean, vai ter que aprovar, vai lá, então você está investindo tempo. Então a gente dá essa permissão, vamos dizer assim, que obviamente tem a ver com o próprio indivíduo, que ele se sente empoderado para fazer isso, coordenador, supervisor, gerente, por aí vai, mas é uma determinação da companhia. Esse negócio, ele, de novo, ele tem um balanço, tem hora que isso aperta demais as pessoas, inclusive, e a gente sente isso, porque a gente vê que a taxa de implantação, ou não sei o quê, e a galera some e a gente sai correndo atrás, e a pessoa fala, não dá, né? Para fazer. Por isso que você ter uma abrangência, né, um portfólio de ideias também ajuda. Porque se você está sempre só aqui e esse time não consegue ir, matou. Quando você tem um portfólio, às vezes esse time aqui está mais atarefado, ele não tem como ir, mas você tem um portfólio de ideias ou de implantações para ir jogando com ele e montar essa composição. Outra coisa super importante que é um papel nosso dentro, é um OKR, vamos dizer assim, ou um O, é que a gente tem como objetivo na área de inovação criar um ambiente que seja uma espécie de um sandbox para que as pessoas possam estar empoderadas para seguir ou seja, instrumentalizadas, não é só uma questão de vontade ou de tempo, mas estejam instrumentalizadas ou com técnicas ou com laboratórios, ou seja lá o que for, para fazer essa movimentação daquela ideia, né? Tem coisas mais complexas, menos complexas, mas isso é um objetivo da área, é um objetivo estratégico, criar este ambiente para que as pessoas possam realmente se movimentar, tá? Não estou dizendo, eu estou falando aqui, tá super tranquilo, lindo, maravilhoso, o Oscar tem um ambiente, não é simples de fazer isso acontecer, né? Na hora que está ali correndo, entrega a meta, mas eu posso dizer que ele acontece, né? E acontece, no nosso caso, acontece, na minha opinião, muito bem, até porque a Dani tem uma equipe que não é uma equipe com 20 pessoas, com 30 pessoas para fazer tudo isso. É uma equipe enxuta. Então, a gente consegue fazer isso com multiplicadores dentro da companhia e, especificamente, tem um grupo que é chamado de agente de inovação, que está lá na ponta, que está na fábrica, que está no processo produtivo ou num processo administrativo, levando essa voz. Então, a gente multiplica essa força do time de inovação
com esses agentes da inovação, que também é um programa interno dentro desse funil integrado aí que a gente falou. André, eu gostei muito da palavra que você utilizou sobre instrumentos, né? Você botar os instrumentos adequados na mão das pessoas. Eu vou pegar até um exemplo de algo que está sendo muito falado no mercado e as empresas estão tendo que se movimentar quanto a isso, que é a IA generativa. A gente está vendo um movimento muito forte de utilização dessa tecnologia por conta do alto potencial que tem. Só que do nada, parece que da noite para o dia, né? A gente acordou com o chat GPT e está todo mundo atrasado, todo mundo tem que usar essa solução. Só que aí, beleza. Na prática, como que a gente coloca isso nas nossas operações? O que a gente espera dos nossos colaboradores com esse uso? O que a galera fez? Beleza, vou usar o chat GPT para fazer o e-mail que eu já fazia aqui, para me comunicar melhor com o cliente, para escrever menos, assim. Então, o que eu estou trazendo? É uma nova tecnologia, tem um alto potencial, mas as pessoas precisam ser capacitadas, tá? Como que de fato eu aplico isso para o meu processo? Inovação não é diferente. Se você quer, de fato, ter uma estrutura ali, né, de inovação, ter a inovação de forma capilarizada numa empresa, ainda mais empresas gigantes, a gente está falando de empresas que têm mais de 1.000 pessoas. Você precisa deixar claro ali, beleza, quais instrumentos as pessoas vão ter para, de fato, inovar, o que você está esperando dessas pessoas, na prática mesmo, na participação delas, e também acho que você trouxe aí um bom ponto sobre ter os agentes, ter os facilitadores. Pessoal, a equipe de inovação não é super-herói. Geralmente uma equipe de inovação tem o quê? Talvez nasce ali com uma pessoa, depois você tem 2, 3, mas você não vai ter 1.000 pessoas na sua equipe de inovação. Como que você transforma os seus próprios colaboradores na sua equipe de inovação? Você tem que dar os recursos, você tem que fazer a capacitação, você tem que explicar quais são ser os ganhos, os benefícios que eles vão ter com essa participação, né? Então, é o ponto-chave. Eu e o Luiz aqui, a gente representa, né, um software, uma ferramenta. Eu gostaria muito de falar que tendo as ferramentas tecnológicas resolve tudo. Ajuda, facilita, mas não adianta a gente ter só a tecnologia e não ter as pessoas no nosso processo, né? O que a gente foi exatamente nesse sentido, tá? O sentido foi de capacitar para multiplicar. Então, quando eu falo 45%, eu vou arredondar o número, nós estamos falando aí de 1.500, 1.600 pessoas, tá? Que foram inovadoras, que foram do time de inovação. Então, você está falando de 1.500, 1.600 pessoas que foram inovadoras. Elas inovaram de alguma forma, seja com ideia, seja com implantação e por aí vai. Então, isso é muito forte, tá? É muito forte e é necessário, eu diria. Não é só uma questão de dizer, isso é legal. Não, isso é necessário. Uma companhia que tem como um pilar estratégico a inovação, é necessário que a cultura e engajamento seja um dos principais pontos da inovação. Não é que você faz inovação para depois ter cultura, é que você faz cultura de inovação para ter o restante. Senão não se sustenta, ou geralmente é onde eu vejo que muitos dos programas, eles acabam tendo um voo meio de galinha ali, meio curto, e se arrebentam, tá? Então, essa perpetuidade da função inovação, ela está totalmente ligada com cultura e engajamento. Totalmente assim, mas é absurdo o nível de ligação, tá, que a gente tem. E aí, um dos motivos disso, e essa frase não é minha, se eu não me engano é do Gui Karazawa, né, não vou falar a frase dele, mas o sentido da frase é: você não consegue criar nada ou criar, inclusive, valor, se você não tem capacidade de imaginar. Você não cria, você não constrói nenhum tipo de futuro. Inclusive, acabamos de falar, né? Alguém que está construindo o futuro, está lançando um robô humanoide, independente dos outros robôs que estavam ali, se você não tem a capacidade de imaginar. Por isso que é muito forte para a gente esse objetivo, esse OKR, na verdade é só o O, de você criar esse sandbox, esse ambiente para que as pessoas possam imaginar. E aqui é uma das grandes falhas das empresas. Fala, não, esse monte de ideia aí, isso aí não serve para nada. Ele serve para você imaginar. Porque se você tem a capacidade de imaginar e dar vazão à parte dessa imaginação, você tem a capacidade de criar valor. Se você não imaginar, não existe capacidade de criação de valor. Você pode até adicionar valor, que é um pouquinho diferente de criar valor. Estou dizendo que é ruim,
Mas a criação de valor, ela tá totalmente ligada à sua capacidade de imaginação, tá? E aí a gente trabalha forte essas questões no ambiente. E um outro ponto importante, né, que eu vi você falando assim, eu gostaria muito aqui com plataforma, né, que fosse tudo isso na tecnologia, na plataforma, mas a plataforma, ela tem um aspecto fundamental do ponto de vista de compliance de fluxo, porque eu tenho um fluxo standard, né, padronizado de informação consistente que eu posso contar com ela, nos seus devidos estágios. E se você não tem isso, você não tem uma informação crível, com credibilidade, com consistência, e inclusive com compliance, você também não consegue fazer, porque ao longo do tempo, essas pessoas começam a desacreditar do processo. Falar, isso aí vai a ideia de não sei quem, porque é amigo de não sei quem. Então, eu diria que a plataforma tem um pedaço da tecnologia, mas o principal para mim da plataforma, do ponto de vista estratégico, não é sobre a tecnologia, mas sobre a credibilidade que ela traz ao processo de inovação quando você está falando de captação de ideias, tá? André, e trazendo o ponto que você puxou aí sobre ideação, deixar as pessoas imaginarem, a gente não pode restringir justamente a boca do funil, né? Receber ideias e volumetrias, por mais que algumas não sejam aderentes, é positivo, como você colocou, demonstra que as pessoas estão praticando, né, essa tentativa de inovação. Mas até conectado com o que a gente está discutindo aqui, para se chegar a resultados, seja impacto financeiro, ou seja, impactos indiretos, a gente tem que entender que precisa passar por esse funil, né? A gente começar primeiramente ali com o volume de ideias e a gente ir afunilando até a gente ter a conversão no resultado prático. Às vezes, foi o que você falou, os voos de galinha que a gente vê nas frentes de inovação é porque se cria uma expectativa, assim, um pouco exacerbada, né? Não exacerbada, não sei se dizer, mas enfim, abrir aqui o meu funil, pronto. Agora eu vou ter a minha solução, agora eu vou começar a ser uma empresa inovadora. Não, você tem que caminhar com esse processo até o final, né? Então, é comum você ir afunilando, mas o resultado, às vezes, pode ser muito além do que você imaginou que você conseguiria chegar até o final, né? É isso aí. Mas, de novo, não dá para travar o começo. E esse, eu diria, é um dilema, porque você está num ambiente corporativo, que é um ambiente, obviamente, que está olhando resultado, está olhando para EBITDA, mas tem que olhar para isso com uma perspectiva estratégica e como você faz, quais são os elementos, os gatilhos estratégicos para que você faça essa movimentação. Porque inovar não é uma tarefa fácil. Inovar não é uma tarefa do dia a dia. Você precisa estudar muito, assim. Obviamente, é nossa obrigação saber o método, enfim, as técnicas, instrumentalizar as pessoas. Mas você não aprende isso na faculdade. São raros os cursos que vão passar por técnicas de inovação, ou design thinking, ou value proposition design, ou seja lá o que for. Então, não é natural. Você tem que realmente ir colocando essa governança e esse processo no dia a dia e tomar conta dele todos os dias, tá? Não, coloquei, agora eu vou embora. Ele vai fazendo assim, ó. Ele degrada, tá? E essa é uma visão que em muitas rodas de inovação não se fala, né? Em muitos casos a gente vê inovação como criatividade, como caos. Claro, é importante, né? A criação é importante, a visão, né? O salto de fé é importante, o sonho grande é importante, mas a governança também é importante, os ritos são importantes, os processos são importantes. Como você falou antes aí, né, André? As pessoas entenderem que aquele processo é um processo sério, transparente, justo, que tem etapas bem definidas, que tem uma governança, né, que não é algo pessoal ou pelo menos seja minimamente subjetivo. Mas eu queria fazer uma mudança de rota aqui, talvez pensando o seguinte: legal, a gente deixa as pessoas imaginarem, né? E as pessoas, especialmente quando tem um programa já frutífero, a gente vê vários programas de inovação aqui com um grande engajamento entre nossos clientes e parceiros, nasce um segundo problema, né? Pô, tá rodando, a roda tá girando, as pessoas participam, tem implantação acontecendo, e às vezes começam a ter muitas ideias, muita imaginação, muitos sonhos grandes. Como é que a gente prioriza? E que aí vem a questão seguinte do funil, né? A boca ficou larga, o pessoal está participando, mas como é que agora eu vou priorizar o meu portfólio de projetos, né? O recurso não é infinito, eu preciso
definir para onde que eu vou. E especialmente quando tem múltiplas variáveis, como é o caso de vocês, então eu posso ter projetos que vão dar saving, e posso ter projetos que têm impacto ambiental, posso ter projetos, então são várias cestas. Como é que vocês fazem para priorizar os próximos passos, dividir o canhão aí de forma a preservar corretamente os recursos e conseguir implementar o que precisa? Por isso que, vamos dizer assim, padronizar o que é o impacto, ou seja, tangibilizar o impacto, como a Dani falou, né? Não é, isso aqui é qualitativo, isso aqui é estratégico. Você tem que colocar numa mesma ordem. Essa ordem pode ser financeira. Então, você pode ter um projeto de sustentabilidade ambiental com um impacto financeiro, não tem nenhum problema. Mas, principalmente, você tem que colocar isso numa mesma, vamos dizer, como se você fosse normatizar os números. Esse é o primeiro passo para você ter uma matriz de decisão, você tem que normatizar. Aí você fala, mas tem coisas que não dá para ir. Dá, tem coisas muito simples, tá? Mas muito simples. Você pode simplesmente classificar teu projeto, tua ideia em PMG. É pequeno, médio e grande. E o critério disso é, se eu impactar 1.000 pessoas é pequeno, 2.000 pessoas, sei lá, é médio, e acima de 5.000 pessoas é grande. E aí eu consigo trazer isso como se eu normalizasse os dados para a gente poder comparar e tomar uma decisão. Outro pedaço da tomada de decisão, ela claro, tem a ver com a própria viabilidade, porque aí você olha e fala, legal, mas como é que eu faço isso aqui? Tem uma ideia de onde ir. Então, isso vai tornando mais ou menos viável. A outra questão, ela é uma questão de, em quanto tempo que eu implanto isso, qual o esforço para implantar isso versus o impacto gerado. Então, você tem uma matriz meio simples de tempo versus impacto, e a gente, obviamente, procura trabalhar no quadrante alto valor agregado com baixo tempo de implantação ou baixa complexidade de implantação. Só que isso aí é diamante, né? Assim, coisa que você implanta em 6 meses e dá milhões de impacto, seja lá o que for, seja esses milhões, pode ser milhões de sorrisos, é tangível, milhões de dinheiros, é tangível. Isso aí é diamante, você nem sempre tem diamante. Então, você vai correndo essa matriz para entender a complexidade e os impactos. O que a gente menos quer é aquilo que demora muito tempo e que o impacto é baixo. E aí você já retroalimenta, muitas vezes, as pessoas que deram a ideia e elas acabam entendendo. Ela fala, entendi isso aqui. A ideia é boa, mas talvez não vai dar em nada ou demora muito tempo. Volta para a prancheta lá e essa aqui gonga, ou às vezes elas ficam ali no funil por um certo tempo. Tem um trabalho legal também que a gente tem a atuação dos nossos agentes de inovação e dos nossos comitês de inovação que também ajudam nessa parte da priorização, porque os comitês eles têm uma visão da área, então muitas vezes a gente está com um portfólio muito cheio, mas uma área específica ela está mais tranquila para executar uma nova iniciativa, um novo projeto. Então, isso é fundamental, esse trabalho perto desses comitês, mas agentes ajuda a gente a ir balanceando aí esse portfólio e gerando novas oportunidades também. Eu fiquei curioso para o comitê, como é que é? Vocês, é um comitê multidisciplinar, se envolve diversas áreas, ele se reúne todo mês, como é que são os ritos aí? Fala um pouco desses comitês, porque o que você falou foi bem interessante, né? Essa capacidade de ter uma visão geral ali e poder mudar ali quem vai fazer ou envolver mais pessoas no processo. Hoje, o nosso agente de inovação, a gente tem pelo menos um agente de inovação representando cada área da companhia e para cada grande área a gente tem um comitê. Esse comitê é formado por um time multidisciplinar, mas que entende, é uma visão técnica sobre a área. Então, a gente tem áreas específicas para a produção de produtos XYZ. E aí a gente vai ter um comitê que é responsável por essa área, responsável pela criação desses produtos. Então, essas pessoas, elas estão próximas ali, são pessoas que trabalham nesse dia a dia da produção, por exemplo, e aí elas sabem especificamente onde que está doendo, o que realmente é relevante, o que é uma dor real. Porque um dos nossos desafios aqui, enquanto inovação, é justamente atuar em dores reais. Porque, conectando com o que o André falou no início, existem muitas ideias e muita coisa, a gente se apaixona facilmente pelas soluções, né? Então, chega muita coisa assim, implementa isso, esse app novo, é muita ideia assim, mas tá, legal, isso é legal, mas o que a gente está resolvendo com isso? Então, a gente sempre tenta fazer esse exercício de puxar as pessoas para esses entendimentos. E aí, esses comitês nos ajudam nisso também, porque eles são os especialistas, né, do negócio
para cada uma dessas áreas. Então, é um papel super legal. Então, a gente, enquanto inovação, tem encontros mensais com esse pessoal, e os comitês, eles têm uma certa liberdade de se organizar aí durante o mês, como que eles vão fazer. A dinâmica, normalmente, eles se encontram uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias para lidar ali tanto as tratativas de ideias que estão em andamento, quanto para aprovação e validação de novas ideias ou ideias que estão sendo implementadas, né? Adicionando aí, voltando ao tema da história do ambiente, né, de você criar o ambiente para que isso aconteça, a gente já deixa, de acordo com alguns limites, verbas pré-aprovadas para o desenvolvimento de provas de conceito ou da própria ideia. Então, essa decisão a gente irriga à ponta. Então, como a Dani falou, lá no comitê você toma a decisão. Obviamente não é uma verba irrestrita e ela tem um limite. Mas, Dani, depois me lembra, não fala se eu não estou falando besteira, mas hoje é em torno de R$20 mil. Então, 30 mil esse ano, a gente subiu. Uma atualizada pelo IGPM. Então, R$30 mil a gente nem vê. Isso está lá à disposição para ter um budget geral, depois a pessoa tem que ter accountability para explicar que não está jogando dinheiro fora, mas é sempre no sentido de que o ambiente possa instrumentalizar e possa ter estrutura para que as pessoas possam movimentar essa inovação de alguma forma, tá? Poxa, você me lembrou de uma empresa que a gente trabalhou com eles e eles contaram para mim essa transição de uma época em que não existia um orçamento para inovação e a diferença de depois ter. E basicamente era o seguinte, né? Antes de ter um orçamento específico para isso, uma ideia aprovada, né? Algo que deveria ser feito, virava um fardo para o gestor, né? Porque se entregava aquilo, olha, agora você precisa fazer isso. E aí caía no colo dele algo a mais para fazer, sem nenhum real a mais para ele executar. Então virava um fardo e as pessoas queriam afastar a inovação. E aí um dos grandes ganhos do processo dele, parece simples, né, foi ter desenhado ali um orçamento para o ano, para a inovação, que é distribuído conforme, no caso de vocês, os comitês avaliam, cada um tem o seu processo, mas aí quando vem a ideia, vem também o recurso, né, que aí passa de um fardo para ser algo que pode ser um grande projeto, que pode viabilizar algo, mesmo sendo uma POC, né, eu tenho 30 mil, às vezes, não dá para fazer muito, mas aí você cria ali a mentalidade de experimentação nas pessoas, né, de entender, cara, o que eu preciso validar aqui, o que é o ponto mais importante para lá na frente poder virar uma inovação bem relevante, né? Muito bom esse próximo. Não é só a grana. Envolve, por exemplo, a gente entender que eu preciso conectar ele com ou aquela pessoa, aquele grupo, com um ICT, ou conectar com uma startup, entendeu? E aí vem mais o nosso pedaço de governança, metodologia, para o cara conseguir fazer uma hipótese, uma estruturação de problema bem feito, para ir para a POC. Então, isso é o que eu chamo de ambiente. Quando você cria esse ambiente, não é só a grana, não é só o método, você cria esse ambiente, você vai dando vazão para essas inovações e, na verdade, você está dando vazão para a geração de impacto tangível. É isso que acontece no final. E isso, para mim, concretiza bem aquela visão. Volta e meia eu ouço essa discussão, né? Pô, o nosso objetivo aqui é não ter área de inovação. Eu, pessoalmente, acho que a área de inovação sempre é importante, mas talvez com esse foco de fomentar a inovação nas outras áreas, né? Eu acho que a criação de ambiente que você trouxe aí, André, é bastante isso, né? Um outro exemplo que me veio à cabeça aqui, um grande parceiro nosso da área de energia, a Energisa, posso citar o nome, que esse caso é público, em que eles também têm um processo semelhante de priorização, e aí a área de inovação se envolve nos projetos que ela vê alto potencial. E aí isso acontece, que você falou, né? Pode ser com recurso da área, ou, por exemplo, com acesso a um Fab Lab. Eles têm um caso muito legal, que é de um eletricista, né? Uma empresa acho que com 17 mil colaboradores, por centenas de eletricistas que fazem manutenção em postes, e aí ele teve uma ideia que reduzia o risco de segurança, ainda aumentava a eficiência do trabalho, que envolvia uma ferramenta que ele desenvolveu de madeira. Só que era uma ferramenta rudimentar, e a área de inovação viu o potencial que aquilo tinha, se espalhado por toda a organização, e levou esse eletricista, deu um recurso que na atividade normal ele não teria, que é acessar um Fab Lab, fazer via impressão 3D a ferramenta, volta para campo, vê, testa, não deu certo, volta, ajusta até ficar legal.
para depois desenvolver um fornecedor e escalar essa organização. É isso, né? É o recurso, é o mindset, é a capacitação, é o acesso a tecnologias e parceiros que ele não teria. Isso tudo faz a inovação florescer. Como a Dai falou, não é só um sistema, não é só um processo na parede, é uma série de coisas tendo que acontecer para engajar as pessoas. Luiz, até pegando esse case que você trouxe como exemplo, fazendo aqui uma provocação, né? Esse caso, será que a gente, como área de inovação, teria a capacidade de chegar nessa solução? Lógico, a pessoal de inovação lá na Energisa, né, pegou uma ideia ali em madeira e conseguiu ajudar eles a tornar um produto de fato, mas será que a gente conseguiria ir tão no micro dessa dor específica que alguém lá da ponta passa? E também, cara, não conseguiria, né? Mas aí, em contrapartida também, será que essa pessoa da ponta veria o potencial disso ser de fato um produto? Então, isso mostra perfeitamente a junção do time de inovação e da operação de fato, da área de negócio. E algo bacana que a Dani trouxe aqui, que eu gostaria de fomentar, é a questão dos multiplicadores, né, de inovação, eles estarem presentes tanto ali no momento de avaliação, quanto no momento de acompanhamento. Porque ele valida a hipótese, olha, parece que essa ideia faz sentido e vai resolver meu problema. E agora, vou acompanhar a implementação para ver se de fato tá resolvendo. Às vezes eu vejo as áreas de inovação tentando já levar algo pronto, até na tentativa, né, de minimizar o trabalho para a área de negócio que já tem ali a operação deles, mas eles precisam estar envolvidos, eles precisam entender qual é a hipótese que você está validando, qual é o problema que você está tentando ajudar eles a resolver. E depois, né, estar junto com eles, entendendo, olha, isso aqui tem que ajustar um pouquinho, isso aqui a gente achou que daria certo, mas não deu, então esse acompanhamento em conjunto é muito bacana. Até porque sempre dá errado. E com certeza a gente não é ninguém sem os nossos agentes, sem os nossos comitês, sem as nossas pessoas, né? A inovação é sobre pessoas, então, e eles têm olhares maravilhosos. A gente já teve muita criação aqui, muito, muito bacana, que é justamente a pessoa que está ali no dia a dia, que conhece, né? Que está vivendo aquela dor e que consegue traduzir bem o que é a dor, para então a gente poder contribuir de alguma forma. Isso é legal, Dani, eu vou citar também o case que a gente teve aqui na Evo, eu não vou falar o nome porque não é público, mas um parceiro nosso, um cliente, que trouxe um idealizador de uma ideia super bacana para falar aqui na Evo, em um evento que a gente fez, e depois, um ano depois, eu vejo ali nos nossos registros que essa pessoa que deu uma ideia inovadora se tornou um analista da área de inovação. Ele foi promovido para agora atuar diretamente em inovação. Então, essa troca, ela é, de fato, muito rica. E tem um recado importante para a gente dar para quem está assistindo, só voltando a um ponto do que falou aí, de criatividade e tudo mais, que isso sempre é confuso na inovação, né? Então, a inovação precisa de criatividade ou não? Acho que precisa, eu diria hoje, depois de alguns anos na área de inovação, eu diria que ela é muito mais método e suor do que criatividade. Eu acho que 99% é método, suor, resiliência, enfim, do que criatividade. Então, assim, a criatividade ela é importante em alguns momentos, mas eu não diria que ela é extremamente necessária. E é preciso entender o que é inovação, o que é invenção e o que é criatividade, né? Porque, de novo, essas coisas viram um bolo. Então, assim, criatividade é o que você usa, mas um quadro, uma pintura, uma arte, ela é criativa, né? E nem por isso ela é inovação. A invenção é quando você faz alguma coisa que tem algum tipo de aplicação, mas mais como um gadget. Isso é uma invenção. E isso geralmente é onde mais confunde, porque as pessoas vêm com uma ideia de alguma invenção e não e fazer algo que é a inovação. Para ser inovação, é aquilo que eu te falei, precisa criar valor, precisa virar vamos dizer, um business sistêmico. O melhor exemplo disso é a lâmpada. A lâmpada lá atrás, não mais essa agora, porque a nossa agora é de LED, mas é aquela antiga, né? Aquela do Thomas Edison, que também não inventou a lâmpada, na verdade, ele melhorou um conceito que já existia, o de arco voltaico, enfim. Quando você pega a lâmpada, ela era um gadget, ela não era um business.
Porque você chegava para alguém e falava, eu tenho vela aqui, já funciona, eu não preciso disso. Por que você vai me trazer isso? Na verdade, você está me trazendo um problema, porque eu não tenho nem eletricidade. Eu não tenho um sistema, né, de distribuição de energia. Agora, a distribuição de energia, que depois ficou a briga entre ele e o Tesla, que ele acabou ganhando, não vamos entrar no detalhe, é maravilhosa essa história, enfim, mas sem entrar muito no detalhe, essa é uma inovação. A lâmpada em si, ela é uma invenção. O outro criou valor. Quando você faz a distribuição de energia como foi feita, não estaríamos aqui, por sinal, se alguém não tivesse feito essa inovação, que é a distribuição da energia elétrica. Entendeu? Então, isso é confuso no meio do processo. O que é invenção? Estou sendo criativo, a ideia é boa. Como é que funciona isso? Por isso que a gente bate muito nessa história de que para ser inovação tem que gerar impacto tangível e tem que criar valor. Isso não tem a ver com EBITDA ou questões econômicas, tem a ver com o fundamento da inovação. Muito bom, é isso aí, pessoal. Esse tema que você tocou, André, eu fiquei até com medo aqui, que a gente já está aqui no final do podcast, eu adoro essa linha de criatividade, fiquei até com medo de falar demais aqui, mas eu me lembrei de uma métrica que eu não posso deixar de comentar, uma pesquisa feita com gêmeos que por qualquer motivo foram separados durante a vida, e aí depois, em certo momento, eles mediram a capacidade criativa, de inovação de cada um deles. A média, a parte cognitiva, corresponde não mais do que 1/3 da capacidade inovativa da pessoa. O comportamento que ele faz, o repertório, os experimentos, é muito mais forte do que a capacidade cognitiva. Isso que me dá uma visão de que para ser criativo, para ser inovador, eu gosto mais até da palavra inovador do que criativo, acho que isso importa mais. É muito mais suor, como você falou, é muito mais fazer comportamentos do que alguma coisa que você já venha pré-setado no seu cérebro aqui. Adicionar rapidinho aí. Inovação é sobre esse processo de criação de valor, mas na prática é sobre um processo de aprender a aprender o mais rápido possível. Os bons inovadores não são necessariamente gênios, mas são pessoas que têm uma capacidade de aprender, não só com erro, mas de aprender com um processo de uma forma muito rápida, aprendendo a aprender cada vez mais. Este é o processo de inovação. No final é onde você tem que tentar chegar. Boa, boa. Pessoal, excelente. Acho que a gente teve um papo aqui que poderia ir até por mais tempo aí, mas a gente falou desde engajamento de pessoas, de medição de resultados, de processo, de envolvimento, elementos financeiros, qualitativos, impactos diversos. Acho que foi um show aqui. Eu queria agradecer demais a vocês, André, Daniela, pela trazer essa visão da Belgo. Dai também a visão aí geral aqui do que a gente enxerga com os clientes. Tenho certeza que a gente impactou bastante aí. Vou passar por cada um aqui algum recado final, dicas que vocês deixariam para esse tema, para alguém que está começando um programa de inovação na sua organização, e considerações finais. André, você pode começar? Posso. O meu recado é sempre o mesmo. Começa. Às vezes as pessoas perguntam, mas é tudo isso que você falou? Começa do começo, só começa e vai indo, entendeu? Claro que tem que ter gente habilitada, mas assim, começa, porque às vezes eu vejo as empresas, não, porque eu tenho que ver, é por aqui, é por ali, só começa. Já tem vários bons caminhos trilhados por pessoas que começaram isso anos atrás. O Brasil já tem uma história muito importante. Tem vocês, por exemplo, que é um ótimo começo. Aliás, nós começamos, né? O nosso programa inicial, bem no comecinho, começa colocando a Evo para dentro. Então, eu acho que assim, claro, tem que fazer análise, tem que só começa que vai dar bom. Pô, excelente, ótimo, André, muito bom. Prazer estar aqui com você e obrigado mesmo pelos insights, foi muito bom. Dani, últimos recados, dicas aí. Meu último recado é só falar sobre a importância das pessoas nesse processo todo. Mais uma vez, time de inovação não é nada sem as nossas pessoas, então nossas áreas de negócio conhecem muito e convidem, né, suas áreas de negócio aí para se aproximar da inovação e fazer esse trabalho juntos. Excelente, Dani, sem dúvida as pessoas são fundamentais para esse processo. A inovação não faria nada sem as áreas ali, com as questões, entendendo as dores. Muito obrigado novamente por estar aqui conosco, foi 10 suas reflexões, seus insights. Dai, para você agora, quer deixar alguma dica? E até mais, né, para quem quiser
conversar com você, entender como que a gente na Evo pode ajudar em programas de inovação, se puder deixar também a forma de contato. Beleza, vou tentar conectar, né, com o que o André e a Dani já trouxeram. Então, se você já começou, se você já envolveu suas pessoas, agora processualize e tangibilize aonde você quer chegar, né? Então, crie um processo mesmo, como o André bem trouxe. Inovação não é só ser criativo, é você, de fato, executar, é você processualizar ali os insights que os seus colaboradores estão trazendo e tangibilize. Deixe claro para gerar valor para a sua organização, pessoal. A gente deu aqui exemplo de vários tipos de impacto, mas qualquer impacto que seja positivo para a sua organização, você pode olhar como um impacto gerado pelas suas frentes de inovação. Bom, muito obrigada. Sempre gosto de estar aqui batendo um papo nesse podcast. É sempre muito bacana, né, ouvir os cases dos nossos clientes. E quem quiser continuar conversando comigo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Evo, pode entrar em contato no LinkedIn. Se pesquisar lá, Daiane Ribeiro, a Evo, vai ser só eu mesmo que vai aparecer, tá? Então a gente não tem outra Dai Ribeiro aqui. E quem quiser entrar em contato via e-mail, daiane.ribeiro@evo.com.br. Excelente, Dai. Dai já tem cadeira cativa aqui no podcast. E, bom, também quem quiser conversar comigo mais sobre inovação, estou no LinkedIn, Luiz Felipe Carvalho, Luiz com S, a Evo também, ou luiz@evo.com.br, vai ser um prazer conversar. Bom, de novo, agradecer demais, nosso papo aqui foi muito rico, a gente passou por muitos elementos, e se você que está nos assistindo curtiu, vê de novo, se curtiu mais ainda, compartilhe com os amigos, manda um comentário pra gente, fala sobre o que você quer ver a gente conversando aqui no podcast, vai ser um prazer fazer um episódio sobre novos temas. Um abraço a todo mundo e até o próximo A Evo Boost.